fazer uma rodada aqui da turma. Quem quer começar? Começar? Renata. Eu começo. Eu achei, particularmente interessante que Mônica da Fiocruz falou em relação ao tempo. O tempo é uma questão que ela vira um paradoxo, porque como é que você realmente resolve determinadas formas de fazer, você transforma essas formas, você acelera essas formas, e como é que... O que acontece com os modos de viver dessas pessoas? Você acaba domesticando o tempo, e isso é fatal para muitos modos de viver. Aí eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que, na verdade, o que a gente precisa mesmo é de uma ética para a diversidade, né? A gente precisa entender que a diversidade de modos de produção tem que coexistir na Amazônia. Não é assim, vai ter uma tecnologia que vai resolver tudo para todo mundo. Não vai resolver. Então, na verdade, uma parte da solução, eu fiquei imaginando, poderia passar pela seguinte situação. Se as mulheres ali, elas extraem óleo de andiroba de acordo com o processo lá, se elas acham que algum daqueles passos pode ser melhorado, diferenciado, pode acontecer alguma coisa com algum daqueles passos que, usando tecnologia, pode ser bom para elas, a tecnologia é muito bem-vinda. Se não, você tem que ter espaço no mundo para óleo de andiroba que é produzido sei lá como, e óleo de andiroba que é produzido por essas mulheres desse jeito. E aí eu me lembrei que uma vez eu fiz uma viagem que me convidaram na Embaixada da França para conhecer os métodos de proteção a formas de produção que tem na França. E uma das formas era a seguinte: o cara faz linguiça. Então eles arranjam um selo lá e uma valorização total para o cara que faz linguiça tradicional do jeito X. Aí o produto dele vale um dinheirão, porque os outros todos fazem linguiça sei lá como, numa máquina. Mas ele não. Ele preservou o jeito tradicional dos avós, dos tataravós, do sei lá quem, fazer linguiça. E aí, pronto, aquele produto ele é totalmente diferenciado. Então eu imagino que o que a gente precisa não é uniformizar a produção na Amazônia, é muito pelo contrário, é criar um espaço para um mosaico de formas de produzir, não só de produtos, evidentemente, mas de formas de produzir, porque só assim a gente vai conseguir ter alguma chance de conservar modos de vida e não domesticar o tempo dessas comunidades. Eu vou começar falando sobre aquele assunto que foi abordado anteriormente, do açaí e da comoditização do açaí. Bom, esse é um desafio, é um novo desafio que surge quando nos propusemos a fazer uma economia realmente grande, baseada em produtos da biodiversidade. E ele não é, o açaí é o caso que está na frente, porque já tem uma economia e está acontecendo, mas pode acontecer com qualquer outro, e já aconteceu no passado, por exemplo, com o pau-rosa, que foi excessivamente extraído e acabou sendo até proibida a exploração. Então, mas esse eu acho que é um efeito colateral mais tratável do que a opção a isso, que é o boi, a soja, etc., que vai a floresta inteira, sem nenhum escrúpulo, né? Como a gente poderia resolver a questão da superexploração do solo com o açaí? Por exemplo, certificando o açaí que é produzido, que é manejado de uma forma coerente, né? O açaí existe já, a Embrapa tem todos os critérios para produzir açaí de forma sustentável, então basta que as certificadoras e esse sistema de economia da biodiversidade valorize e absorva a certificação, como já existe para a madeira, por exemplo. E aí no exterior e no Brasil mesmo, você sabe que está comendo um açaí que não está degradando a floresta. E isso acaba inibindo junto, né, por um lado. E por outro lado, comando e controle. Então, se uma empresa ou um produtor está devastando para plantar açaí, ele é multado, ele tem que recuperar a área, como se faz com outras culturas. Mas é muito bom a gente ter um olhar preventivo, né, para conforme a gente vai viabilizando essas novas cadeias, a gente possa também introduzir os conceitos de boas práticas e dos selos. E uma outra coisa que foi falado, como você chama? Fernanda falou sobre como é que eles vão usar um óculos
de realidade virtual se eles não sabem ler, justamente por não saberem ler. A realidade virtual é uma forma muito facilitada de entendimento das coisas, sem você precisar efetivamente ler nada, porque é imersivo, é vivencial. Na hora que você põe aquilo, você passa a estar num outro mundo. E daí os conceitos vêm naturalmente, por observação, que é como muitos dos povos amazônicos, que não têm a tradição escolar tradicional, nossa, vivem e aprendem, né? Que é observando as coisas, vivenciando as experiências e aprendendo com isso. Então, nossos métodos de tecnologia, eles são voltados justamente para favorecer o entendimento e o aprendizado de populações que não têm um acesso privilegiado à escola tradicional. Tá? E só para complementar a última coisa, eu falei muito de tecnologia, porque é o que a gente estuda todos os dias. Mas eu tenho certeza que tecnologia não resolve todos os problemas e todos os desafios. Apenas viabiliza algumas coisas que podem ser chave na transformação econômica de grande valor, né, de grande vulto, viabilizar realmente uma economia forte na Amazônia. Mas muitas outras ciências, muitas outras preocupações são tão importantes quanto os processos tecnológicos que a gente está trazendo. Agregando um pouco esse ponto que a Nurit tratou, e tentando amarrar, quer dizer, quando eu falei ali da invisibilidade do produtor, é a invisibilidade também dos modos de produção. E essa invisibilidade, ela meio que coloca todo mundo no mesmo lugar. Ela meio que pasteuriza os modos de produção, né? Então esse exemplo da linguiça aí, que eu não sabia, Nurit, basicamente é isso, você conseguiu colocar para o consumidor uma determinada informação que para ele tem uma relevância, que é manter o padrão de produção mais tradicional da linguiça. Então, eu acho que é super importante a gente entender que ao promover a informação, de certa forma, a gente também está ajudando a preservar os modos tradicionais de extrativismo, de coleta, né? E aí o Origens também acho que é um bom exemplo, que eu acho que eu não mencionei, mas quando as relações de compra dentro do Origens, elas são, de certa forma, reguladas. Para ser parte do Origens tem que ter um compromisso em relação a de como essas relações de compra são feitas, definição de preço, prazo e tal. E a gente tem evitado chamar de certificação em si, até para não entrar nesse debate de certificação que o Imaflora está super envolvido há muitos anos, e eu também, mas é mais ou menos como se fosse, né? Mas os sistemas de certificação, de certa forma, em grande medida, eles não é que estão sendo substituídos totalmente, mas o componente de transparência está jogando um papel muito maior do que o componente de auditoria, de terceira parte, aquele negócio meio, né? Então a transparência em mostrar que esse determinado açaí é feito com agrofloresta, todas as práticas, enfim, tradicionais. Eu nem gosto de chamar sustentável ou não sustentável, mas é feito de um jeito que não desmata, que não tem problema para o solo, para a biodiversidade, em relação ao outro que desmatou, fez monocultura de açaí e tal. A certificação pode fazer esse jogo, mas, de certa forma, a própria transparência de o que está por trás daquele sistema produtivo já meio que cumpre esse papel, né? Então, rapidamente, se um açaí totalmente que contribuiu para a degradação florestal entra numa lógica de uma empresa na Amazon que é chamado de sustentável, as redes sociais podem, opa, aqui não, olha aqui as fotos, olha como é feito, teve uma polêmica lá o ano passado e não sei o quê, e isso já meio que dá uma regulada. Então, eu sou muito assim defensor dessa ideia da transparência e do fluxo de informação sobre a produção extrativista, que eu acho que isso tem um potencial realmente transformador de proteger os modos de vida, os modos de produção e valorizá-los no mercado por meio dessa informação.